Olá, nesse vídeo vou tratar de diferentes maneiras de se conceber a língua inglesa, isso é, diferentes maneiras de se considerar o que é língua inglesa. Então, se você pretende ensinar essa língua, acredito que é produtivo refletir sobre isso, porque dependendo de como você encara essa língua, você vai ter expectativas diferentes em sala de aula, tanto da sua parte quanto da dos aprendizes. Vou me basear nos textos de Canagaraja e Jordão para tratar desse assunto. Então, que inglês você pretende ensinar? Você já pensou sobre isso? Inglês como língua estrangeira? Inglês como língua adicional? World Englishes? Inglês como língua internacional? Inglês como língua franca? Algum outro tipo de inglês? Que diferença que isso faz? Se há diferentes adjetivos para qualificar essa língua, provavelmente quem inventou esses termos deve ter alguma coisa em mente quando fez isso. É importante, eu vou tratar de todas essas denominações aqui, mas é importante não saber o que cada uma se refere a que tipo de inglês é. Até porque muitos dos termos se sobrepõem dependendo de quem está falando, da perspectiva que o autor adota. Então, às vezes, um autor está falando determinadas características desse inglês ou desse ensino de inglês que vai cair na mesma questão se for inglês como língua internacional ou inglês como língua franca. E ainda outros tipos que não estão referenciados aqui. Então pode causar confusão. O que é importante são as implicações que essas conceituações do inglês trazem para os nossos posicionamentos diante dessa língua. Então, dependendo do como a gente olhar para essa língua, a gente vai ensinar de uma maneira diferente, a gente vai pensar sobre a língua de maneira diferente, então vamos esperar respostas diferentes dos nossos alunos, vamos preparar atividades diferentes para os nossos alunos, vamos corrigir em momentos diferentes e de maneira diferente. Ok? O primeiro e mais comum é o inglês como língua estrangeira. A gente encontra isso na escola, em departamentos de universidade. Então, quais são as possíveis definições de inglês como língua estrangeira ou em inglês, English as a foreign language? Segundo Jordão, são situações em que falantes que têm uma primeira língua em comum, mas utilizam o inglês para comunicar-se com outros falantes de inglês, sejam nativos ou não nativos, que não partilham com eles da primeira língua. É o nosso caso aqui. Então, eu sou falante de português como primeira língua e você também é. Então, nós usamos o inglês, que não é a nossa primeira língua, para falar com outras pessoas nativos, alguém dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Jamaica, da África do Sul, que tem o inglês como primeira língua, ou com outros que não têm inglês como primeira língua, como um alemão que a gente vai se comunicar em inglês com ele, que ele tem alemão como primeira língua. Então nós não partilhamos com eles da primeira língua. Eu e você que falamos português. Então essa é a definição mais básica que a gente tem de língua estrangeira, inglês como língua estrangeira. É um modelo de interação usado para contextos nos quais a maior parte da interação envolvendo falantes não nativos se dá com falantes nativos de língua. Então, ainda que na imaginação, porque aqui no nosso caso, no Brasil, aprendemos inglês na escola, em institutos de idiomas e assim por diante, e a gente imagina que a gente vai interagir com esses falantes nativos ou não nativos, nesse caso, no falantes nativos, estamos aprendendo e daí a gente faz os exercícios como se a gente fosse conversar com alguém dos Estados Unidos, da Inglaterra,
da África do Sul, alguém que tenha o inglês como primeira língua, que são os chamados tradicionalmente falantes nativos daquela língua. E esse tipo de inglês como língua estrangeira tem por objetivo aproximar-se o máximo possível da variante nativa. Então, quem está aprendendo quer falar igual a algum nativo. A gente já pode parar para pensar, mas que nativo que é esse? Existe esse nativo? O nativo é só uma coisa? Pensem em falantes de português. Alguém que venha de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Paraná ou do Rio Grande do Sul, todos são falantes nativos de português, não é mesmo? E se a gente pensar internacionalmente ainda, um português é um falante nativo de português. Mas essa variedade nativa é uma coisa só? Por esse exemplo, vocês já podem pensar que não. Então, o inglês como língua estrangeira trata de um contexto de aquisição em situações de ensino-aprendizagem da língua. Tá? A gente fala em inglês como língua estrangeira em sala de aula, a gente está aprendendo ou nós estamos ensinando, então aí o inglês é a língua estrangeira. Contextos nos quais a maior parte da interação envolvendo falantes não nativos se dá com falantes nativos da língua, ainda que na imaginação, foi o que eu já acabei de falar, e o mesmo objetivo também está repetido aqui. Vamos passar para frente. E o que é essa variante nativa? Eu mencionei um falante da Jamaica, da África do Sul, mas geralmente, que a gente vai encontrar em aulas de institutos de idiomas, em materiais didáticos, vai ser, por exemplo, ensinar pronúncias do Received Pronunciation, que é o inglês considerado standard, ou padrão do Reino Unido, o chamado inglês britânico, ou então pronúncia do General American, que também é a pronúncia americana geral. Então, seria o padrão. E isso também vai recair na gramática. Então, há uma posição de inferioridade dos não nativos. Pensem em professores. Se você está se formando para ser professor, sua língua nativa, materna, primeira língua, é o português. E se a gente vai ensinar a falar parecido o mais possível com aquele que não é você, aquele que tenha o inglês como primeira língua, então você tem nessa concepção a posição de inferioridade. Você não é tão bom quanto os nativos. Essa concepção trata dos aprendizes monolíngues, então aprendem a língua do outro. Nós temos a nossa língua única, que é o português, e nós vamos aprender aquela língua estrangeira do outro, que é do americano, do britânico. E os aprendizes aprendem usos internacionais para contato com nativos. Então, nas aulas, a gente vai ensinar e aprender a imaginar que nós vamos usar aquela língua para interagir com os nativos, aqueles que têm o inglês como primeira língua. Então há uma posição de submissão aos nativos e aceitação da autoridade que eles supostamente teriam sobre a língua, com todas as implicações dessa percepção para os aprendizes de inglês como língua estrangeira, especialmente em termos de admiração e reprodução da cultura ligada aos países centrais que dariam origem ao inglês como língua estrangeira. Então, se o nativo é aquele que detém a língua e sabe como é que tem que se utilizar essa língua, interagir por meio dessa língua, ele tem a autoridade. E nós temos que nos submeter a ela. E daí vai gerar também essa admiração pela cultura. Então pense nos filmes, na literatura e tudo que vem desses países que dão origem a esse inglês como língua estrangeira.
Agora, outro termo, o inglês como língua adicional. Como esse termo parece ter sido utilizado recentemente no Brasil, segundo Jordão. Então, ela dá algumas ideias, porque é um termo recente e não muito abrangente como o termo inglês como língua estrangeira, que a gente encontra por toda parte. É usado geralmente em referência a situações de uso entre falantes de mais de uma língua, por isso adicional, você vai adicionar outra língua. O que parece se dar com uma dupla intenção. Primeiro, ressaltar o caráter plurilingüe das sociedades tidas como monolíngues. Então a gente pensa, por exemplo, no Brasil como monolíngue, se fala português, mas a gente esquece de todas as línguas indígenas, que são centenas no país, a gente esquece dos falantes de Libras, e a gente esquece também de comunidades que têm como língua oficial em documentos, na legislação, línguas derivadas de línguas europeias, como considerados dialetos ou variantes de alemão e de italiano, são alguns bem conhecidos. Então, para ressaltar que não é só uma língua, então não vai ser uma segunda língua, mas vai ser uma língua adicional que a gente vai dentro desse país, que é multilingüe, não ou plurilingüe e não monolingüe, aprender mais uma, vamos adicionar mais uma. E também a segunda intenção seria contemplar usos locais do inglês em países como o Brasil. Mostrar que o uso do inglês aqui no Brasil é diferente do uso do inglês na Argentina, por exemplo. Então, nós temos usos locais aqui. Então, essas parecem ser as intenções de usar inglês como língua adicional e não estrangeira. Cada vez mais os sujeitos conhecem uma terceira, quarta ou quinta língua, por isso usar adicional e não só segunda língua, por exemplo. E também, muitas vezes, parece que é para os autores usam para dar uma sensação de atualização que o novo termo traz consigo. Então, é algo novo, estamos pensando em algo diferente de língua estrangeira, por exemplo. No Brasil se percebe que o termo tem um espaço maior do que fora do país, e também tem sido usado, então, esse termo em inglês como língua adicional, mais aqui no Brasil do que em outros países, para se referir a esse inglês que nós ensinamos e aprendemos, não sendo a nossa língua materna. E também em referência tanto a usos globais quanto locais do inglês. Então a gente vai falar sobre aquele uso do inglês que a gente usa para falar com o nativo lá no país dele, o considerado falante nativo, quanto para usar aqui dentro do país mesmo, com alguém que não é falante de inglês, ou pode ser também, mas a gente sabe que quer se comunicar e tem a língua inglesa como uma língua comum. Então, os aprendizes plurilingües aprendem mais uma língua adicional, então adiciona mais uma. Aprendem usos tanto inter quanto intranacionais para contato com nativos e não nativos. Então, é aquela questão do global. Então, seria um uso internacional, nós vamos falar com aqueles que estão em outros locais, quanto intranacionais, para falar aqui dentro do país mesmo, utilizar esse inglês. Que seja para ler, por exemplo, e para nos comunicar aqui dentro do país. Agora, outra terminologia que a gente entra em uma questão bastante diferente, que vai tratar do espalhamento, vamos dizer assim, do inglês pelo mundo devido à globalização. Então, o que se entende por World Englishes? Então, esse termo diz respeito às maneiras como o uso do inglês está mudando no contato com outras línguas e comunidades. Então, a gente vai pensar no inglês relacionado a outras línguas e outras comunidades que não são aquelas que originalmente falavam inglês. A gente vai ver os pormenores disso. Então,
o inglês não é monolítico, não é uma língua monolítica, que é uma coisa só, mas múltiplas variedades que se mudam de maneira complexa, que mudam, se alteram. Então não é uma coisa só, mas são várias coisas, e essas coisas são diferentes, variadas, múltiplas e complexas. Então a indigenização do inglês, então o inglês saiu lá da Inglaterra, que dá nome à língua, e foi para outros países. Em diversas comunidades, levou a diferentes variedades locais, que têm seus próprios sistemas e normas. Então, por meio da colonização, primeiro, então a Inglaterra colonizou a África do Sul, a Índia e outros países, então o inglês foi estabelecido nesses países, mas as pessoas lá tinham sua própria cultura, suas próprias línguas e interagem no dia a dia, e isso fez com que esse inglês que foi levado para lá se tornasse diferente com seus próprios sistemas e normas. E eles não são ingleses, línguas inglesas deficientes ou estragadas. São simplesmente normas diferentes daquelas dos falantes nativos, chamados tradicionalmente. Porque geralmente se tem essa ideia de que se não é como o inglês americano ou o inglês britânico, chamados assim, essas abstrações ideais, então é o inglês ruim, é o inglês deficiente. Mas não. Se toda aquela comunidade fala daquela maneira, que tem um sistema, que se repete daquela maneira que eles falam, pronunciam as palavras, usam palavras e normas gramaticais diferentes, é outra variedade, e não algo estragado, algo deficiente. Então, em 1986, Cashrew propôs o seu modelo dos 3 círculos para mostrar esses 3 ingleses ali. Então, o círculo interior, o inner circle, o exterior, o outer circle, e o círculo em expansão, expanding circle. E daí, em cada uma desses círculos, tem suas próprias características e origens, e que eu vou descrever agora. Então, dentro do círculo interior, seriam aqueles que fornecem a norma, entre aspas, ali, segundo Cashrew. Constituem os proprietários, os donos dessa língua. Então, seria lá o pessoal do Reino Unido e dos Estados Unidos, porque eles têm como a língua nativa e foi dali que deu origem, vamos dizer assim, do inglês. Por isso que eles fornecem a norma. Então, o inglês, eles têm o inglês como sua primeira e geralmente única língua. Então, são falantes somente de inglês. As suas normas são tratadas como tendo se espalhado para outras comunidades. As normas desses países, desse círculo interno. E daí o círculo exterior. Então, esse círculo se constitui de comunidades pós-coloniais que adotaram o inglês como uma segunda língua para usos intranacionais. E daí você tem os exemplos ali que é de países como a Índia e a Nigéria, que não tinham o inglês como primeira língua ou língua nativa, mas foram colonizadas pelo Reino Unido, que trouxeram a língua de maneira não pacífica, que fique claro. E daí eles resolveram adotar, depois que deixaram de ser colônias do Reino Unido,
O inglês para usos internacionais, então usos oficiais, documentos, educação são feitos na língua inglesa, apesar de que no dia a dia as pessoas podem e geralmente usam outras línguas. Então, esses países estariam no círculo exterior. Eles seriam considerados pelo Cashrew, lá em 1986, como desenvolvedores de norma. Então, suas normas estão se desenvolvendo, estão em desenvolvimento. Então, elas desenvolveram suas normas através do tempo, em relação às suas próprias línguas e valores. Então, como eu disse, esse inglês veio de fora, dos colonizadores, e eles adotaram o inglês como língua oficial, mas só que eles já tinham sua língua anterior. Por exemplo, na Índia, na Nigéria, na Jamaica, na África do Sul, e eles têm seus valores e suas línguas. E isso vai influenciar no inglês que eles usam. Até porque a língua, não dá para separar a língua da cultura. Então, novas normas vão se desenvolvendo nesses países por causa dessa interação. E a maior contribuição do Cashrew ali foi em estabelecer a legitimidade dessas variedades pós-coloniais. Como eu disse, não como um inglês estragado ou deficiente, mas é um inglês que tem suas normas próprias, que tem sua história, sua cultura ali relacionada àquele povo. Então isso foi importante. E o terceiro e último círculo mais exterior, que é o chamado círculo em expansão, ou Expanding Circle, constitui os países que não foram colonizados pela Grã-Bretanha ou pelo Reino Unido, mas que usam o inglês como uma língua estrangeira para contato com outros países similares. O nosso caso aqui no Brasil é um exemplo. Então, nós não temos o inglês como língua oficial, não fomos colonizados pelo Reino Unido, mas aprendemos na escola e utilizamos com vistas a utilizar esse inglês para o contato com outros países que tenham situações parecidas, como a Rússia, a China, que também é o mesmo caso. Então, foi chamado pelo Cashrew, em relação à norma, somos dependentes das normas que vêm de fora, do inner circle ou do outer circle. Então, não se supõe que há usos internos dessa língua nesses países. É só para contato com o exterior, com outros países. Mas também o Kanagaraja apresenta limitações dessa concepção de World English. Quais são essas limitações dessa concepção? Segundo o Kanagaraja, eles não avançam o suficiente na pluralização do inglês e nem refletem nas mudanças dinâmicas em práticas comunicativas. Então, por mais que se separe e traga novas variedades de inglês, que não aqueles americano ou britânico, mas traz o inglês indiano, o inglês nigeriano, sul-africano, jamaicano e também o inglês brasileiro, podemos dizer, mas ela não reflete as práticas comunicativas. Ela está muito focada nas normas. Então, é um modelo em termos de estados-nação, como eu adjetivei aqui. O inglês americano, o inglês indiano, o inglês brasileiro está atrelado ao Estado-nação, ao país. E isso ignora muitas das variedades que existem atualmente e estão em evolução. Porque dentro desses países, vamos ver alguns exemplos, há outras normas diferentes. Por isso que essa crítica do Kanagaraja aqui
não reflete as alterações dinâmicas em práticas comunicativas. Então, uma comunidade específica, brasileira, indiana, australiana, seja qual for, para ancorar cada variedade, leva a uma orientação monolíngue. Então, separa a língua. Então, o inglês indiano seria um inglês só, assim como o inglês americano ou o inglês britânico seria um só. Mas se a gente olhar mais de perto, não é isso. Então, ele traz para a gente pode observar que há diversas variedades dentro das nações-estado, dentro dos países. Como você pode se lembrar que eu já dei o exemplo, se a gente for relacionar com o nosso português mesmo. Existem muitas variedades, se a gente pensar numa pessoa que vem do Paraná, de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, ou de Portugal, de Moçambique, de Cabo Verde, vão falar essa língua de maneiras muito diferentes. E também, se a gente pensar na classe social das pessoas, na escolarização, também a gente vai encontrar diferenças. E o World English não pensa nisso, não olha para isso, não olhou. Então, há muitas variedades sociais e subculturais no círculo exterior. Daí ele dá um exemplo lá do Campus Kiswahili, na Tanzânia, que seria uma mescla dessa língua com o inglês que é usado em ambientes universitários na Tanzânia, que é um país considerado do círculo exterior, que foi colonizado pelo Reino Unido e tem o inglês como uma língua oficial. Mas não é considerada essa variedade dentro da Tanzânia. Também há as variedades de segunda língua de imigrantes, dentro mesmo do círculo interior. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os imigrantes que vêm do México, muitos têm um inglês muito peculiar, e é uma variedade que é o chamado Chicano English, que tem características do espanhol, mas daquela comunidade ali de imigrantes dentro dos Estados Unidos. Então é uma variedade dentro do círculo interior, que não é levado em conta nesse modelo. Então chamar esses ingleses de variedades locais ainda mantém um reconhecimento dessas nações-estados como um quadro de referência. Então, se a gente chama de variedades locais, a gente ainda está pensando naquela nação-estado, naquele país, seja Índia, Brasil, Estados Unidos. E há também variedades não somente dentro desses estado-países, mas em nível transnacional. Tem variedade que a gente encontra em países separados, como os chamados Asian Englishes. Então, tem características parecidas no uso do inglês em diferentes países asiáticos. O outro ASEAN English, que é de uma associação das nações do Sudeste Asiático. Então, tem uma variedade também que ali tem muita coisa, muitos aspectos compartilhados entre países que falam esse inglês nessa região da Ásia. E é considerado uma variedade. Também os ingleses chineses, o Chinese Englishes, que são baseados em uma comunidade de fala transnacional. Então, apesar de que eles são chineses, esses falantes desse inglês,
mas eles estão espalhados pelo mundo. Então, o chinês lá nos Estados Unidos, o chinês na China, o chinês em algum país da Europa, e eles têm também uma variedade de, vamos dizer, inglês chinês, que os aproxima. E tudo isso não é considerado no modelo dos World Englishes. As variedades locais excluem muitas variedades do inglês dentro desses países. E daí o exemplo, de novo, lá na Tanzânia, em contextos rurais e urbanos na Tanzânia, esse uso do inglês pode ser tratado como parte do inglês da Tanzânia, apesar de que são bastante peculiares, têm características muito diferentes. Mas, segundo esse modelo, é tudo inglês tanzaniano, vamos dizer assim. Também há exemplos no Sri Lanka e na Índia que também não seriam incluídos em variedades locais padrões. Então, há vários ingleses, várias variedades de inglês dentro do Sri Lanka, dentro da Índia. Então, não se pode falar, esse é um inglês indiano, ou esse é um inglês do Sri Lanka. Porque mesmo dentro desses países que não estão no círculo interior, há variações. Essa língua dinâmica é diferente. E essas variações que fogem também do padrão indiano, do Sri Lanka ou da Tanzânia, são tratados como variedades não educadas. Então, não tem nenhum prestígio. São tratados como o inglês errado, por exemplo. Então, esses exemplos todos revelam que os usos do inglês, que são muito híbridos e transitórios, não são tratados como parte dos World Englishes. Não cabe naquele modelo dos círculos. Para caber dentro do círculo, requer um nível de estabilidade que deixa de fora os usos criativos e emergentes. Eles toleram muito pouca mistura com outras línguas. Então, tem que ser bem separado. O inglês é uma coisa, as línguas locais são outras. Porque a mistura excessiva é uma evidência de incompetência daquele falante em falar o inglês, segundo esse modelo. Então, a evidência empírica mostra que falantes multilingües no círculo em expansão não adotam as normas do círculo interior para sua comunicação. Então, em pesquisas se observou que pessoas que falam muitas línguas lá no círculo em expansão, como o caso do Brasil, ou Rússia ou China, então nós aqui brasileiros falamos várias línguas. Então essas pessoas não adotam as normas do inglês americano, do inglês britânico, vamos dizer assim. Se observa isso para a sua comunicação. Então, se usa outras normas. Eles negociam suas diferenças em relações interpessoais, em relacionamentos interpessoais. Seja qual nacionalidade que as pessoas vêm. Seja se ela está, um brasileiro que fala muitas línguas, está falando com um americano, ou com um britânico, ou mesmo com um alemão, com um chinês, ou com um indiano, não importa com quem se fala, se comunica, eles negociam essas diferenças de normas nos relacionamentos interpessoais ao adotar estratégias pragmáticas efetivas para a co-construção de normas que facilitam a comunicação. Então, não usam aquela norma que está lá nos livros didáticos tradicionais que a gente encontra em questão de gramática, em questão de pronúncia, mas na interação, na conversa, tanto esse falante multilingüe, pode ser um brasileiro, um russo, falando com qualquer outro que seja, ainda que seja um
dito falante nativo tradicionalmente, na conversa é que se usa estratégias para ser compreendido e para compreender. E a outra parte da conversa também vai co-construir essas normas durante a conversa. Então, dentro dos países do círculo em expansão, há usos significativos do inglês, apesar de que lá no modelo original se dizia, não se supunha isso, mas se usa o inglês dentro do Brasil, dentro da Rússia, da China e desses países. Então, padrões e normas intracomunidade que surgem, que aparecem dentro da comunidade, também estão em desenvolvimento ali, nessas comunidades, no Brasil, na China, na Rússia, na Argentina e assim por diante. Então, o World English, esse modelo, trata as variedades do círculo interior como uniforme e monolítico, quando na verdade há muitas formas e usos dentro desses países, como a gente já falou aqui. Então, não existe só o inglês americano ou o inglês britânico. Existe toda uma gama de variações de maneiras diferentes que as pessoas interagem pela língua. Isso nos leva a concluir que os ingleses, as línguas inglesas dos países do círculo interior também são variedades locais. Não são só aquelas que estão nos outros círculos que são variedades locais, mas também tem essas características de variação lá dentro mesmo. Porque é língua, e língua varia, língua é viva, língua é dinâmica. E em qualquer língua vai acontecer isso. Esse modelo também percebe que as variedades locais em outras comunidades elas emergem de uma variedade original que pertence a falantes nativos do círculo interior. Então, também se pensa dentro desse modelo, então é uma limitação desse modelo, que todo o inglês veio lá do círculo interior. Então, eles emergiram, surgiram de lá. Isso também é uma limitação. A formação do inglês foi ela mesma fluida e híbrida, como todas as línguas. Não surgiu uma coisa que é hoje o inglês que a gente pode encontrar por aí, mas veio de muita mistura e muito hibridismo, né, de outras línguas de várias culturas, assim como qualquer formação de qualquer língua. O modelo do World English não leva em conta, não considera que o contato também entre os círculos. Então, o contato entre o círculo em expansão com o contato com o círculo interior, com o exterior e assim por diante. Está tudo bem separadinho, o que não acontece no mundo real em que a gente vive. E daí cabe a pergunta, as normas de quem que se aplicam quando o membro do círculo em expansão conversa com alguém do círculo exterior? Então, não dá para responder se a gente for olhar de perto. Não é a norma de um que se sobrepõe a outro. E outra pergunta também, as normas de quem se aplicam quando alguém do círculo exterior fala com alguém do círculo interior. Então, vai mudar alguém? Alguma norma vai se sobressair? Por exemplo, se um americano vai conversar com um indiano, o indiano vai ter que se adequar à maneira que o americano está falando, porque ele tem a norma original, nativa, ele que fornece a norma. Na verdade, esses interlocutores têm que se envolver em práticas situadas de negociação e de co-construção de significado através das normas locais. Então, cada um com a sua norma
mas só que vai se criar outras normas conforme vão se conversando, se interagindo. É assim que acontece a comunicação por meio da linguagem. Aquele foi o modelo do World English, então, a partir de todos esses questionamentos, se pensou em outros conceitos, outros modelos de inglês, pensando nessa globalização e no espalhamento do inglês pelo mundo. Então, o próximo é o inglês como língua internacional. Então, como o inglês como língua internacional, o English as an international language, é caracterizado pelos autores lá. Então, segundo Jordão, o inglês como língua internacional, e aqui lembrando que esses termos se sobrepõem, dependendo de quem está falando, vai ser uma coisa, as mesmas características vai ser aplicadas ao inglês como língua internacional, ou então ao inglês como o que a gente vai ver daqui a pouco, o inglês como língua franca, e daí se confunde. Lembrando que é importante pensar nas implicações e como que você se posiciona quanto a isso, quando você vai interagir por essa língua, seja conversando com alguém, seja dando aula, seja aprendendo, e a gente pode pensar nisso com outras línguas também. Então, aqui, como o inglês como língua internacional. Segundo o Jordão é usado para abordar as funções do inglês. Lembra que até agora a gente estava falando em normas lá no World English. Mas aqui a gente está falando para abordar funções no inglês quando utilizado por pessoas com primeiras línguas diferentes. Então, eu sou brasileiro, falo português como primeira língua e eu vou conversar com um alemão que fala alemão como primeira língua. Então, quais funções o inglês tem numa comunicação entre essas duas pessoas, eu e o alemão, que vamos comunicar-nos em inglês? Então, é para isso que se refere, a gente aborda o inglês como língua internacional. Essa é uma das maneiras de ver esse conceito de inglês. É outro conjunto de modelos, então, o inglês como língua internacional, que relaciona ou dá conta, tenta dar conta da globalização do inglês, como eu já mencionei. E esse modelo acomoda todas as variedades do inglês em um plano não hierárquico. Ao contrário lá do World English, que há uma hierarquia. Tem aqueles que fornecem a língua que está no interior, a norma. Tem aqueles que desenvolvem a norma, que estão no círculo exterior. E tem aqueles que são dependentes de norma. Aqui não. Não tem essa hierarquia. Um é mais importante que o outro, um fornece a norma. Então, as distinções dentro do círculo são funcionais. Então, pense nas funções comunicativas de construção de sentidos e não hierárquicas. Essas são, a gente vai pensar na diferença entre as línguas inglesas em questão de função, não de norma. E a justificação, ou a justificativa para isso é demográfica. Por quê? Existe hoje em dia, mas muito mais falantes de língua inglesa que não a têm como sua língua nativa ou primeira língua do que falantes nativos de inglês. E é muito mais falantes de inglês como língua não primeira, não materna, do que aqueles que a têm como língua materna. Por isso a justificativa é demográfica. Então, os falantes de todas as variedades deveriam negociar um inglês em termos iguais. Então, todos têm a mesma autoridade, o mesmo direito sobre que normas usar, ou que variedades usar, como usar o inglês. Mas as variedades do círculo interno, eles têm um prestígio maior, tem mais prestígio em vários círculos institucionais. Por exemplo, nas escolas, como se a gente vai pensar, geralmente nas escolas, ainda bem que está mudando isso, mas tradicionalmente na história,
se tenta impor as normas do círculo interior. Por isso que se fala muito, se pergunta que inglês que se ensina, se é o britânico ou o americano, por causa desse prestígio dos países do círculo interno, nas universidades e na, na, nos meios de comunicação, né? Mesmo em comunidades multilingües. Então, tem um maior prestígio dessas variedades, elas gozam de maior prestígio. Contudo, há ocasiões no processo de globalização que os falantes do círculo interior se encontram em situações desprivilegiadas, quando eles têm que negociar em termos iguais com seus interlocutores. Pense no âmbito comercial ou industrial, se a pessoa quer comprar alguma matéria-prima de um país que não tem o inglês como primeira língua e esse, vamos dizer lá, alguém dos Estados Unidos fala inglês e quer comprar uma matéria-prima da China ou de algum país árabe, ele não pode impor a sua norma, porque ele tem objetivos de conseguir aquilo. E mesmo se ele quiser vender alguma coisa, então dentro dos negócios, se ele quiser impor, ele não vai conseguir atingir esses objetivos. Então, por isso que ele, em certas situações, ele vai estar em situação desprivilegiada. Não é como na escola, na universidade, ou em um filme, que vamos dizer sobre os meios de comunicação, em que um diretor vai obrigar ou esperar que ou só vai contratar atores que falam segundo aquela norma. Então, nessas situações, devido à globalização, os falantes daquele círculo interior podem se achar em situações que não são privilegiadas. Então, o poder não é dependente somente no prestígio da língua. Então, não é porque ele acha que é o dono da língua que ele pode impor suas normas em qualquer situação. Então, o inglês tem que ser negociado e a norma de nenhuma pessoa pode ser imposta sobre os outros. E a gente tem que sempre pensar nessas relações de poder. Então, em que situação, veja como as relações de poder influenciam em como as pessoas interagem pela língua. Então, o inglês como língua internacional acomoda as variedades que estão para além e estão dentro das nações-estado. Então, não só atreladas às nações-estado, aos países. E claro que há limitações dessa concepção de acordo com Kanagaraja, também, como os World Englishes. Segundo a crítica do Kanagaraja, esse modelo simplesmente adiciona ao número de variedades de inglês, participando na estratégia enumerativa de se contar línguas, que supõe as línguas como sistemas separados. Então, como se a língua fosse uma só. Então, nós temos mais variedades. Além das variedades do inglês indiano, do inglês britânico, americano, então continua se adicionando, apesar de que não só atrelada ao país, mas dentro do país. Então a gente tem o inglês do sul dos Estados Unidos, o inglês de determinada região, ou de determinada classe social, ou de determinada esfera de comunicação, vamos colocar assim, ou um inglês acadêmico de tal país. Então, como se a língua fosse esses sistemas separados. E ainda é baseado nas normas, apesar de que lá a Jordão coloca que é baseado na função, mas o Kanagaraja
traz alguns autores que estão preocupados com a norma e não com a função. Como eu falei, se confunde o inglês como língua internacional e outros, os termos, dependendo de quem está falando, tratando desse inglês, vai pensar em determinadas características. Mas o importante é isso. Língua como sistemas separados, ou língua a gente olhando para ela como norma, como a gramática. Então, se as pessoas conjugam os verbos dessa maneira, se pronunciam as palavras dessa maneira, então é uma língua diferente de outra que as pessoas conjugam verbos de outra maneira e falam e pronunciam certos sons de outra maneira. Então, isso que é importante ter em mente aqui. Esse modelo, então, trata, segundo o Kanagaraja, as normas gramaticais como um critério para identificar essas variedades. E geralmente de uma maneira impressionística. Então a pessoa ouve, dá uma olhadinha lá, vê alguns textos daquelas pessoas que falam inglês, utilizam aquele inglês e consideram que aquilo é tal variedade do inglês e aquilo outro é outra variedade baseado nessas normas gramaticais. Esses são os critérios para identificar determinadas variedades como diferentes umas das outras. Então se pensa nesse modelo, segundo alguns autores, em uma variedade transnacional neutra de inglês, com suas próprias normas. Essa é uma grande crítica que se faz a esse modelo para quem pensa esse inglês internacional assim, como uma variedade transnacional que vale para vários países e que seja neutra, com suas próprias normas. É outra variedade na qual os falantes vão trocar, para a qual os falantes vão trocar. E daí eles vão deixar sua própria norma quando eles se envolvem em comunicação translocal. Então, um americano vai conversar com um britânico, com um brasileiro e um chinês, pensem numa reunião de negócios ou uma reunião política. E cada um tem os seus próprios ingleses, suas próprias línguas inglesas, suas variedades. E daí nessa comunicação translocal, nessa reunião, todos iriam mudar para essa variedade considerada neutra. Então, há uma grande crítica a essa concepção de um inglês internacional assim. Mas até porque essa variedade neutra seria fortemente influenciada pelas variedades dominantes chamadas de britânica e americana. Claro que as padrões, né? Não aquelas periféricas. Então, para se considerar essa variedade transnacional neutra, há uma necessidade de se projetar outra variedade para solucionar o problema do contato global. Então, tem que ter essa outra variedade neutra para que quando várias pessoas de nacionalidades, origens diferentes vão conversar, para que todos adotem essa variedade. Há uma necessidade para uma norma uniforme, compartilhada, em uma escala de nível mais alto. Então, as pessoas podem se envolver em comunicação translocal em relacionamentos cosmopolitas. Então, utilizando essa variedade neutra. Em relações intercomunitárias, então entre comunidades, as pessoas mantêm suas próprias variedades e adotam estratégias pragmáticas para construir normas intersubjetivas para construir sentidos. Então, entre comunidades, então isso que acontece. As pessoas mantêm as suas próprias variedades. Não acontece essa adoção ou essa alteração para uma variedade transnacional neutra. Não, cada um tem, isso se observou em pesquisas e no próprio
nas próprias interações de quem utiliza a língua em contato com pessoas de outras comunidades, que as pessoas adotam suas próprias variedades. E daí vão co-construindo, usando estratégias pragmáticas dentro da conversa, normas intersubjetivas de produção de sentidos, de construção de sentidos. E daí levando isso em conta, levando em conta aquele desejo de se ter uma norma neutra transnacional e levando-se em conta o que se observa na vida real, vamos dizer assim, isso leva à pergunta: um, um modelo livre de valores, neutro, pode mesmo, é possível que haja um modelo dessa maneira para contato transnacional? Será que isso é possível? E daí parece ser uma pergunta retórica, porque não se encontrou ninguém falando essa língua neutra e nenhuma língua neutra, na verdade. Quem estuda língua sabe, percebe, é a primeira coisa que vê que nenhuma língua é neutra, mesmo essas que se tentam fazer artificialmente. E daí se chega a outras concepções, como o inglês como língua franca. E como o inglês como língua franca é caracterizado? Ou English as a língua franca? Lembrando que esses termos, inglês como língua franca, inglês como língua internacional, eles se confundem dependendo de qual autor, qual estudioso está falando sobre. Às vezes as características que eu vou falar aqui de língua franca, outras pessoas tratando de língua internacional vão ter as mesmas características. Então, como o Jordão disse, se refere às funções da língua inglesa na sociedade mundo afora, e não às normas, às funções. É utilizado em referência às funções a que a língua inglesa é posta em seu uso em diferentes contextos. Não como uma variante linguística. Então, esse inglês como língua franca não é uma variante de algum lugar, a variante indiana, a variante brasileira, a variante britânica. Não. Depende da função que está ocorrendo naquele contexto ali. Leva em conta ou traz uma consciência de que o inglês é, na verdade, muitas línguas. A gente não pode falar, assim como, mais uma vez, pensando no português, quando a gente está conversando com alguém que é de outra região, que tem outro nível de escolaridade, ou que é de outra carreira também. Por exemplo, o pessoal do meio jurídico pode falar de uma maneira mais polida ou algo parecido assim, ou usar palavras difíceis. Então, todas as línguas, na verdade, são muitas línguas, e o inglês não é diferente. Mas aqui, quando se trata de elf ou ilf, tem essa consciência, vem à tona. As funções surgem das culturas, tradições e necessidades das comunidades a que servem. Então, essas funções que a gente está pensando para a língua, dependendo da cultura em que o falante vem, então a função vai ser diferente também, as suas tradições e as suas necessidades de fazer negócios, de paquerar, de conversar sobre determinados assuntos, convencer alguém, tudo isso vai determinar as funções. Então, o inglês como língua franca não pode ser definido como variante, porque isso implicaria em dizer que haveria uma variante do inglês, ou um determinado conjunto delas, especificamente utilizada em situações internacionais, que é aquela limitação lá que o Canagaraja colocou sobre o inglês como língua internacional, que haveria uma variante que todos recorreriam a ela em situações de contato entre americanos com britânicos, com alemães, brasileiros, chineses, indianos, então todos iam correr para essa variante, mas não é o que acontece, né? Por isso não pode ser definido o inglês como, dessa perspectiva de inglês como língua franca, como uma variante. As funções do inglês a que se refere o termo ilf são fluidas demais.
Então varia muito, depende em cada situação de comunicação, de interação, de construção de sentido, a função vai ser diferente, por isso é fluida. É um termo amplo, já deu para perceber, tratando de situações de inglês como língua internacional e como língua intranacional. Então, internacional no sentido de que nós vamos falar com pessoas que não são do nosso país. E intranacional a gente vai usar o inglês dentro do nosso próprio país, ou os indianos vão usar dentro da Índia, os brasileiros dentro do Brasil, e assim por diante. Tanto em uma situação quanto outra se aplica o inglês como língua franca. Casos do uso de inglês como língua de comunicação na Índia, como eu já falei. Então, intranacional dentro do próprio país. E cada região vai ter características diferentes, até porque há várias línguas maternas primeiras dentro da Índia, diferente, que é mais aparece mais do que no Brasil, apesar de que nós temos muitas línguas na Índia, isso é claro. Por exemplo, o modelo de Jenkins e Seidel-Hofer, do inglês como língua franca, também defende uma norma emergente internacional que facilitaria a comunicação através de comunidades. Apesar delas não afirmarem ou defenderem uma neutralidade para essa norma, como se viu anteriormente nas limitações que Kanagaraja colocava para o inglês como língua internacional. Valoriza a criatividade dos falantes não nativos, tratando essa norma como uma co-construção de normas multilingües. Então, é valorizada essa criatividade, essas misturas, esses elementos que vêm de outras línguas, de pessoas multilingües que falam outras línguas dentro do inglês. Então, isso é considerado não como um déficit, uma deficiência, mas é valorizado e é uma co-construção de normas naquele contexto de conversa, de interação, que faz com que as pessoas tentem se entender. Dentro do inglês, da história do desenvolvimento do inglês como língua franca, houve uma tentativa de coleção, de coleta de dados empíricos para identificar um cerne da língua franca, o coração, um centro, algo comum, em inglês chamado língua franca core. Então, se estudaram várias pessoas internacionalmente conversando, e daí eles encontraram esses core features, essas características principais, essenciais, que se defendeu que eram críticas para a inteligibilidade através das variedades. Então, pessoas da variedade indiana determinada conversando com um britânico ou com um nigeriano, então aquilo que era comum e que fazia com que se fosse inteligível essas interações, que um entendesse o outro, tinham características comuns. Então, levantaram essas características comuns. E também características que não eram comuns a todos, mas que não afetavam a inteligibilidade, que não atrapalhavam a comunicação, vamos dizer assim. Então, levantaram todas essas características para montar esse língua franca core, essa essência da língua franca. No começo, essa língua franca core, essas características essenciais da língua franca, foram tratadas como se elas fornecessem implicações pedagógicas úteis. Tá? Para o inglês como língua franca, os propósitos de contato entre as pessoas justificavam as pessoas multilingües usando suas próprias normas e não tratando os falantes de inglês nativos, as normas dos falantes de inglês nativos, como um ponto de referência. Isso é muito importante. Então, a gente não vai olhar para
o falante nativo, tradicionalmente chamado, para a gente ter uma referência. Para eu ser entendido, eu tenho que falar como um americano padrão, se é que isso existe, ou um britânico padrão. Não. De maneira similar ao inglês como língua internacional, esse inglês como língua franca defende uma variedade na qual falantes multilingües poderiam trocar a sua língua, ou a sua variedade, para propósitos de contato. Então, esses proponentes do Helpful Youth defendiam essa variedade na qual as pessoas trocariam enquanto estariam em contato com pessoas de outros locais, de outras variedades. Então, esse inglês como língua franca, sendo tratado como uma variedade que poderia ser codificada em termos de características linguísticas, dessa tradição aí do língua franca core. O que a gente já pode ter em mente que tem alguns problemas e vai ser criticado, né? Que seria uma variedade codificada em termos de características linguísticas, que aí a gente volta para a norma de novo e não para a função. O inglês como língua franca seria uma língua para propósitos instrumentais, então de comunicação e não de identidade. Então a pessoa que vai usar nesse primeiro momento do inglês como língua franca, essa primeira proposição, não se levaria em conta e, na verdade, tentaria se afastar da sua própria identidade, da sua cultura, da onde que você vem, dos seus valores. Levantando a possibilidade, novamente, de neutralidade no inglês como língua franca, assim como foi proposto no inglês como língua internacional. Mas, como já sabemos, é impossível ser neutro no uso da língua. Então, quando a gente está interagindo, falando, conversando, lendo, construindo nossos sentidos, assistindo alguma coisa, escutando, nós estamos trazendo, e todos que estão nessa interação estão trazendo sua cultura, seus valores, sua visão de mundo, sua maneira de ser e de agir, suas atitudes. Então não tem como ser neutro. É desnecessário suprimir a identidade para dar conta dessas relações de contato. Então, não é necessário. Por que uma pessoa vai deixar de lado seus valores, seu modo de ser, sua visão de mundo, só para conseguir se relacionar? Tá? E vai suprimir. Por que o outro lado imporia isso? Então, já tem críticas do Kanagaraja em relação a essa visão do inglês como língua franca. Se ele é tratado como uma variedade monolítica, de novo, que é uma coisa só e não vários ingleses, é similar à abordagem do inglês como língua internacional, como a gente já falou. Seria um produto que existe lá fora no mundo. E a gente sabe que a língua, qualquer língua, não existe lá fora, ela existe nas interações entre as pessoas. Quando as pessoas estão conversando, construindo sentidos, lendo, assistindo alguma coisa, escutando, interagindo. E há evidência em pesquisas de outros pesquisadores que não propõem o inglês como língua franca dessa maneira, como uma variedade neutra, que levanta dúvidas sobre a existência de uma variedade estável, como quer o língua franca core lá, ou de normas comumente compartilhadas em situações de contatos multilingües. Então, há outras pesquisas que mostram que não tem esse cerne, essa essência em uma variedade que as pessoas usariam em contatos internacionais, em contatos de variedades diferentes. Então, o que se
se tem de evidência que se vê que outros pesquisadores observaram é que nesses encontros de contatos entre culturas, variedades diferentes do inglês, há uma mistura muito grande de características que grandemente tem correspondência com seus ingleses, suas línguas inglesas primeiras, seja da pessoa. Então, a pessoa é um falante o falante do inglês que vem dos Estados Unidos, de uma determinada região. Ele vai a maior parte das características que vão aparecer nesses encontros vai ser o dele lá daquela região. Outra pessoa da Índia, nesse mesmo encontro também, a maior parte das características não vai mudar, vai estar ligada ao seu inglês língua 1, o primeiro inglês que ele aprendeu lá, a sua variedade local. Mesma coisa se for um nigeriano, um brasileiro, um chinês. Então, a maior parte vai vir da onde ele veio, da sua identidade, da sua cultura. E se encontra muito fenômeno de transferência, que sai falando em falantes multilingües, eles vão trazer muitos termos da sua própria língua que não é o inglês que vai aparecer nesses encontros. Também aparecem padrões desenvolvidos e formas nativizadas, então formas dos locais de onde eles vêm. Da Índia, da Jamaica, do Brasil e assim por diante. Há também, nesses contatos, uma simplificação, se vê bastante, tudo isso a fim de conseguir ser inteligível, de conseguir construir sentidos em conjunto com aquela pessoa em que está interagindo. Também regularização, processos de regularização e de leveling, que é tentar deixar no mesmo nível, vamos dizer assim, que é parecido com simplificar. Então, são processos assim que isso mostra que são estratégias pragmáticas no momento da interação para tentar se entender os falantes, seja de que origem tem, se é um indiano, um americano, um brasileiro, um chinês, fazem isso para serem entendidos e para entender os outros. Então, não há uma variedade estável que marca essa comunicação em zonas de contato. Os pesquisadores não encontraram nenhuma variedade, então muda muito dependendo de quem está ali interagindo. Então, esse tipo de comunicação entre pessoas de origens diferentes, usando variedades do inglês diferentes, funciona. Por quê? Porque os falantes, né, nessas situações estão preparados para adotar estratégias para construir ou co-construir, porque todos os que estão interagindo ali vão construir as normas naquele lugar, in situ, naquele contexto, naquela interação. E eles atingem a inteligibilidade, então eles se entendem, eles entendem e se fazem entender através das suas variedades locais e suas identidades, e não apesar delas. Então eles trazem as suas variedades locais para essas interações, e não tentam se afastar como queriam outras perspectivas do inglês global ou globalizado. Tá? Então, as suas variedades locais, as suas identidades vêm para essas interações para co-construir as normas e se entender e fazer entender. E alguns estudiosos começaram a endereçar críticas a essa natureza e redefinir e expandir suas análises. Então, não esperar que haja uma variedade estável, que todo mundo ia recorrer a ela
quando fosse falar com pessoas de outras variedades, de outras origens. Então, redefinindo esse inglês como língua franca, há uma maior ênfase nas negociações pragmáticas em situações de contato. Então, não nas normas, mas nas negociações. É diferente, né? Então, as pessoas não estão ali, estou tentando falar como usar o vocabulário, a pronúncia ou as regras gramaticais daquele que a gente vê nos livros didáticos tradicionais no inglês americano, General English, ou inglês britânico. Não. Mas o foco aqui não é nessas normas, mas na negociação que está acontecendo ali naquela situação de contato. É diferente. Então, as práticas de negociação interpessoais nessa perspectiva são tão importantes quanto normas gramaticais compartilhadas. Então é importante saber negociar os sentidos, tão importante quanto saber normas gramaticais. Então esses estudiosos se foram para mais perto de uma perspectiva baseada na prática, e não na gramática ou na norma. Então, na prática, na interação. Em muitos eventos de fala, as fronteiras entre línguas parecem ser percebidas como fluidas e irrelevantes. Então, onde que começa uma língua e termina outra, não importa. Mesmo se nós somos brasileiros usando o inglês e colocamos alguns termos ou expressões ou provérbios que são brasileiros ali, não importa onde que termina o português, onde que começa o inglês. O que importa ali é a prática, a negociação de sentidos. Então, o inglês como língua franca não pode ser considerado uma variedade em qualquer sentido tradicional do termo. Já dá para ver, né, com todas essas considerações e críticas. O inglês como língua franca varia de acordo com as outras línguas e culturas dos falantes e de fatores contextuais que estão ali naquela interação. Onde que as pessoas estão interagindo, falando, conversando, com que objetivos, se é só para se conhecer, se é para vender e comprar alguma coisa, se é para paquerar, se é para convencer alguém de fazer alguma coisa, se é para protestar. Então, depende de tudo isso e também vai variar de acordo com a língua e a cultura que a pessoa está trazendo ali, e a identidade dos falantes. Então, o elemento contextual foi para o centro da pesquisa em inglês como língua franca. Faz muito sentido. E se é ali no contexto que acontece a comunicação e a interação, então o contexto tem que ser central nessa. Mas ainda bem que a missão para identificar uma gramática neutra ou um língua franca core foi abandonada, mediante todas essas críticas. Mesmo aqueles que propuseram esse língua franca core, essas características comuns que haveria quando pessoas de diferentes origens e variedades de inglês interagissem internacionalmente, aconteceria, mesmo esses proponentes já abandonaram essa missão de tentar identificar essa gramática neutra, esse língua franca core. Há algumas inconsistências na posição de estudiosos do inglês como língua franca, como eu já falei. Então, varia. Assim como qualquer conceito que você for estudar, ler sobre, então a gente vai tentar pensar sempre segundo quem. Então, inglês como língua franca, segundo quem e segundo que ano também. Como eu falei, as pessoas mudam de ideia, abandonam certos projetos, missões. Isso não tem nada de errado.
ainda mantém um lugar importante para as normas gramaticais. Alguns estudiosos, pesquisadores, proponentes do inglês como língua franca ainda têm as normas gramaticais em muita conta. E consideram estratégias de negociação como simplesmente um adendo, algo a mais, mas só que o centro está nas normas gramaticais para alguns estudiosos que o Kanagaraja critica. Para estudiosos que fogem dessa normatividade, de pensar na norma gramatical para falar sobre inglês como língua franca, então que vai pensar mais na função, nas estratégias de negociação, o ILF, o inglês como língua franca, se desenvolve de maneira independente das normas centralizadoras de uma suposta origem, ou centro normativo baseado na ideia de uma língua padrão. Como já falei aqui, estamos retomando. Então, nessa perspectiva, o inglês como língua franca não está buscando uma norma, muito menos uma norma que seria uma língua padrão do inglês. Seria uma língua a ser aprendida também por aqueles que usam o inglês como primeira língua. Então, mesmo os tradicionalmente chamados falantes nativos, alguém que nasceu nos Estados Unidos e cresceu, ou na Inglaterra, ou na Austrália, ou na parte que fala inglês do Canadá, teria que aprender também, porque vai aprender não a norma, mas estratégias de negociação para conversar com outras pessoas que falam inglês também. Então, as diferenças de uso são consideradas como características emergentes ou potenciais. Então, as pessoas vão falar de maneira diferente, vão interagir pela língua de maneira diferente, não porque a norma é algo deficitário, mas são características que surgem na interação, quando as pessoas estão conversando, tentando fazer sentido das coisas. Não se propõe a criar modelos linguísticos como o Língua Franca Core, nem pedagógicos. Então, a gente deveria ensinar tais normas linguísticas a partir do inglês como língua franca. Nem normas de uso ou gramáticas normativas. Então, não vai ter um livro de gramática do inglês como língua franca, mas sim enfatizar a variedade de usos e as práticas comunicativas e estratégias dos falantes efetivos. Então, como que as pessoas tentam fazer sentido, que estratégias usam, o que acontece nessas práticas comunicativas? A língua é marcada por várias localidades. Então, o inglês, pensando o inglês como língua franca, vai trazer a marca de todas essas localidades em que estão ali na interação. Seja do Brasil, da Índia, da África do sul dos Estados Unidos, de determinada região da Inglaterra, de determinada classe social, de determinado nível de escolaridade, tudo isso vai estar ali dependendo de quem está interagindo naquele momento, naquela situação, naquele contexto. Deixa de pertencer a falantes nativos. Então, a língua inglesa não é daqueles que a têm como primeira língua, os tradicionalmente chamados falantes nativos, dessa perspectiva do inglês como língua franca. E essa perspectiva leva em conta a necessidade de modificar as relações de poder entre os donos, entre aspas, sempre entre aspas, da língua inglesa, seus falantes nativos, e os seus usuários de vários países que não aqueles em que essa língua é usada como primeira língua. Então é preciso modificar essas relações de poder entre esses que interagem. Até porque muitas vezes esses considerados falantes nativos muitas vezes não vão estar na interação. Ou vão estar na interação
com outros que não são considerados tradicionalmente falantes nativos, mas que também não precisam deixar suas identidades de lado, nem as suas variedades. E dessa perspectiva se constrói os usuários do inglês como língua não primeira enquanto capazes de tomar posse da língua inglesa, de inventar ou reinventar a língua a tal ponto que ela tenha que ser aprendida ou reaprendida por seus falantes nativos. Como eu falei anteriormente, então é uma concepção de língua inglês como língua franca dessa perspectiva que até os falantes nativos, que a gente tradicionalmente considera e chama, aqueles que nasceram e cresceram nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, e assim por aí vai, eles também têm que aprender, porque eles têm que aprender a negociar os sentidos e co-construir os sentidos nas interações. O inglês usado entre pessoas de diferentes primeiras línguas seja considerado uma língua variante independente, distinta do inglês como língua materna. Então, é diferente, porque mesmo aqueles falantes nativos que nasceram e cresceram com aquele inglês como primeira língua vai ser diferente, porque ele vai ter que se esforçar para tentar entender e se fazer entender nesses contatos com outras pessoas que falam outras variedades do inglês. Então, nós, como falantes de português como primeira língua e outros, estaremos libertos e autorizados a utilizar nossas próprias idiosincrasias, nossas próprias peculiaridades, que poderiam, na verdade, constituir uma variedade do inglês como língua franca. Uma língua é seu próprio direito de existir. Então, nós não precisamos da permissão dos ditos falantes nativos para utilizar a língua, e nós podemos utilizar da maneira que nos convém, que nos faz ser entendidos e nos faz entender e nos faz expressar quem somos, nossas identidades, de onde nós viemos, nossos valores e assim por diante. E chega a ser uma variedade em seu próprio direito de existir. Não um deficiente, não algo que falta alguma coisa, mas é um inglês e que é usado para se comunicar. O falante não nativo é tido como construtor das normas, tanto quanto o nativo, uma vez que ambos aprendem o inglês como língua franca na situação de língua não materna. Porque nós estamos pensando aqui nessas interações não entre os falantes nativos lá dentro dos Estados Unidos, por exemplo, as crianças dentro da escola que nasceram e cresceram naquela mesma comunidade ali nos Estados Unidos. Isso seria uma situação de língua materna. Mas aqui, essas pessoas que cresceram lá e vão entrar em contato com nós aqui, brasileiros que falamos português como língua materna, então é outra situação, é outra história. Então eles também têm que aprender a se comunicar em inglês, mas em inglês como língua franca. Em vista disso, então, todos são estrangeiros no inglês como língua franca. Nós também, como falantes de português que vamos falar inglês, com, com o italiano que vai falar inglês com a gente, somos estrangeiros, e também os falantes nativos, os falantes que têm inglês como sua língua materna, vão ser estrangeiros, porque vão estar nessa situação diferente da que ele usa na comunidade dele. Então, quais são as possíveis implicações da adoção do inglês como língua franca? Deve ter muitas implicações, né? Se é tão diferente assim. Para os professores, como eu, se você está se formando para ser professor, que somos não nativos do inglês, de inglês como língua estrangeira, porque nós temos nossa língua nativa como português. Então, esses professores,
nós, professores não nativos de inglês como língua estrangeira, não seriam mais identificados pelas teorias de aquisição como dependentes dos usos e normas dos falantes nativos. Então, os professores, nessa perspectiva, não têm que sempre ficar olhando para aqueles falantes nativos que a gente abstratos e ideais, né, que estão nos livros didáticos, nas gramáticas normativas. Não precisamos olhar para eles e poderiam assim se curar da síndrome do impostor, que os acomete quando se vêem tomando os nativos como modelos de uma proficiência linguística inatingível a não nativos. Então, essa síndrome do impostor acomete os professores não nativos de inglês como língua estrangeira, porque se eles têm como modelo aquele nativo que ele tenta imitar e é muito difícil, quase praticamente impossível, falar como ele, chegar lá, ele vai pensar como que eu vou ensinar essa língua com esse objetivo inatingível para os meus alunos, se eu não vou ser. Então eu sou o impostor, estou numa situação em que eu não deveria estar, tem que colocar um nativo aqui no meu lugar. Mas vendo da perspectiva da língua do inglês como língua franca, isso não faz sentido nenhum. Então, por isso que esses professores podem se curar dessa síndrome. Porque a língua se aprende e se interage, ela é utilizada, ela acontece na interação, na negociação de sentidos. Essa é uma grande implicação da adoção do inglês como língua franca, dessa perspectiva não normativa. Aqui são as referências que eu utilizei, um capítulo desse livro Translingual Practice, do Kanagaraja. O capítulo é English as Translingual. E o artigo da Clarissa Jordão, que tem um título que cabe muito nessa discussão toda, Ila, Ilf, Ili, Ilg, quem dá conta, né? Por toda essa discussão que a gente fez aqui, a gente se pergunta isso mesmo, quem dá conta de tanta sigla? Mas quero lembrar, mais uma vez, antes de encerrar, que não é tão importante assim, a não ser que você faça um trabalho acadêmico, separar inglês como língua estrangeira é isso, como língua internacional é aquilo, mas sim o posicionamento que você toma, as características que tem, o que faz sentido para se ensinar ou se aprender ou pensar sobre a língua dessas maneiras. Se é função, se é negociação. E é importante esse último, inglês como língua franca, pensar no nosso contexto de ensino regular no Brasil, que a Base Nacional Comum Curricular para a Língua Inglesa diz privilegiar a noção de inglês como língua franca. Então é importante ter isso em mente. Então, pensem sobre isso e para esse vídeo é isso. Tem muita coisa para pensar. Até a próxima.